Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa quinzena nós estamos estudando as noções primitivas da geometria. E quando nós falamos de noções primitivas, da geometria, nos referimos aqui ao ponto, a reta e o plano. O ponto, a reta e o plano, nós temos aqui ponto, reta e plano, são noções sem definições na geometria e por isso são chamadas de noções primitivas. Vamos analisar cada uma delas, começando pelo ponto. O ponto ele deve ser representado sempre por uma letra maiúscula. Já a reta ela deve ser representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. E o plano ele é representado por uma letra do alfabeto grego. Pode ser aqui o alfa, beta, gama, ômega, ou uma letra qualquer outra letra do alfabeto grego, tá? Então nós temos o ponto, a reta e o plano, certo? São as noções primitivas da geometria. Uma reta, entende-se que ela é formada por infinitos pontos, né? Foram pontos que foram colocados lado a lado e formaram a reta. Da mesma forma, entende-se que em um plano há infinitas retas contidas, assim como infinitos pontos. Agora nós vamos fazer o seguinte, observando aqui essas duas retas, nós observamos que tem alguns pontos que estão na mesma reta, na mesma linha, na mesma reta aqui. Os pontos que estão alinhados na mesma reta são chamados de pontos colineares. E quais são os pontos colineares aqui? Por exemplo, A, B, C, esses três são colineares entre si, porque estão na mesma reta, estão na reta S. Agora, observando a reta T, eu pergunto a você, quais são os pontos que na reta T estão alinhados com o ponto D? Ou seja, vou mudar a pergunta, quais são os pontos que juntamente com o ponto D são colineares entre si? Vai ser o ponto F e o ponto E. Então veja que o ponto D, F e E estão alinhados na mesma reta, por isso são chamados de pontos colineares. Já o ponto B com o ponto D não são colineares entre si, porque estão em retas diferentes. Entendeu? Agora, veja bem, vamos analisar aqui quais são algumas coisas ou formas existentes em nossa volta, no dia a dia, no cotidiano, que dão a ideia de ponto, ou que dão a ideia de reta ou de plano. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho aqui, coloquei 3 exemplos para nós analisarmos. Olha só, a pergunta é, que noção da geometria poderia ser associada a cada item? Por exemplo, letra A, o varal onde se estende roupa. Na sua opinião, o varal, ele vai dar a ideia de qual desses 3? Ponto, reta ou plano? Como o varal é aquela corda ou um cordão bem esticado, vai dar a ideia de reta, né? Então, voltando aqui, olha a pergunta, que noção primitiva da geometria poderia ser associada a cada item? Então, o varal vai dar a ideia de reta, ok? Agora, o piso da sala de aula, né? Lembra lá da sua sala de aula, o piso de cerâmica? O piso da sala de aula dá a ideia de quê? Ponto, reta ou plano? Então, vai dar a ideia de plano, né? O piso da sala de aula vai dar a ideia de plano, certo? E finalizando, um adolescente, por exemplo, que tem uma espinha no rosto. A espinha no rosto de um adolescente dá a ideia de ponto, reta ou plano? Vai dar a ideia de ponto. Ou seja, existem muitas coisas em nosso redor, no dia a dia, que nos dão a ideia de ponto, reta ou plano. Se você pensar, você vai encontrar outras, além desses 3 exemplos que foram dados. Está bem? Agora,
Falando-se de reta, tem um outro detalhe que eu quero ver aqui com vocês, que é o seguinte, vamos analisar aqui, ó. Deixe-me diminuir um pouco aqui a imagem, ver se nós conseguimos enxergar todo esse tópico. Aqui, vamos diminuir um pouquinho mais. Aqui, ok. Olha só. Nós temos aqui posições relativas de duas retas. Gente, é o seguinte, duas retas, dependendo da posição que elas ocupam, elas podem ser paralelas ou concorrentes, tá? A pergunta que eu faço é, quando é que duas retas são paralelas? Paralelas é quando elas estão lado a lado, uma da outra, tá certo? Então elas serão chamadas de retas paralelas. Olha aqui, a reta T e a reta U, elas estão uma ao lado da outra, ó, na posição vertical, as duas. Veja, a reta T e a reta U estão na mesma posição, uma ao lado da outra. Então elas são chamadas de retas paralelas. O mesmo ocorre com a reta R e S, que estão lado a lado, na mesma posição. Então elas são paralelas. Agora, quando é que duas retas são concorrentes? Quando elas se cruzam, que é o caso da reta R com a reta V, por exemplo. Ó, a reta V e a reta S estão se cruzando, então elas são concorrentes. A reta U e a reta S também estão se cruzando. Então a reta U com a reta S, como se cruzam aqui nesse ponto, são concorrentes. Agora, quando elas não se cruzam, elas são paralelas. E esse caso aqui, ó, a reta T e a reta V. Veja que a reta V ela veio aqui, dá a impressão que ela parou aqui, né? Só que tem um detalhe, as retas, elas não têm começo nem fim. A representação dela no papel é que parece ser finita. Então essa reta, na verdade, ela continua aqui. Assim como também a reta T vai continuar. Então, se eu for continuar aqui com o desenho dessas duas retas, a reta T e U, aliás, a reta T e V vão se cruzar ou não? Vão, elas vão se cruzar aqui embaixo. Então a reta T e V também são concorrentes. Ou seja, só são paralelas se elas estiverem na mesma posição, porque veja que as retas paralelas, elas nunca irão se cruzar. Se você continuar essa reta aqui T e essa U, elas nunca vão se cruzar, porque elas estão à mesma distância uma da outra. Tá bom? Vamos então. Eu coloquei aqui, ó, retas, para você dizer se elas são paralelas ou concorrentes. Vamos começar aqui pelo primeiro par de retas. Retas RS são paralelas ou concorrentes? Vamos analisar. Cadê a reta R? Essa aqui, ó, a reta R. E a reta S, essa aqui. Veja que a reta R e S, elas estão na mesma posição, a mesma distância uma da outra. Ou seja, elas nunca vão se cruzar. Então elas são retas só um pouquinho, são retas paralelas, certo? Eu vou dar um exemplo para você. Lá na Avenida Brasil, aqui em Ji-Paraná, nós temos as ruas transversais, que é a chamada T1, T2, T3, T4. Essas T's, elas são paralelas entre elas. Por exemplo, a T5, que é lá onde tem na esquina o Banco do Brasil, é paralela com a T6, onde tem o Mercado São João. São paralelas, porque estão na mesma posição. Já a Avenida Brasil com a T5 são concorrentes, porque a T5 ela cruza a Avenida Brasil, entendeu? Vamos continuar aqui. A reta R e a reta T. A reta R e a reta T são paralelas ou concorrentes? Veja que a reta R e a reta T elas se cruzam nesse ponto. Então elas são concorrentes, ok? Concorrentes. Agora aqui, ó, a reta T e a reta U, paralelas ou concorrentes? Vamos voltar lá na figura. Aqui está a reta T, aqui está a reta U. Elas se cruzam? Não. Elas estão uma ao lado da outra? Sim. A uma mesma distância uma da outra. Ou seja, nunca vão se cruzar. Então elas são paralelas, né? Paralelas, ok?
Esse S ficou meio esquisito, né? Misericórdia. Paralelas. Agora vamos aqui, ó. U e V. A reta U, a reta V. Elas se cruzam? Sim. A reta U, a reta V se cruzam. Então elas são concorrentes. Ok? Que outro exemplo de retas paralelas nós temos? Por exemplo, aquele limpador do para-brisa do carro. Você já percebeu quando chove que o motorista aciona, ele fica lá limpando o para-brisa, né? Os dois vão na mesma posição. Ou seja, eles são paralelos entre eles. Outro exemplo de retas paralelas, se na sua casa tem um forro de PVC, as peças elas estão montadas de forma paralela, né? Ok? Então creio que vocês entenderam, tá? Com esse vídeo aula aí, vocês poderão estar resolvendo boa parte das questões que foram propostas para vocês. Tem as questões 12, 13 e 14 da página 131, se não me engano. Eu estarei postando outro vídeo orientando vocês na resolução daquelas questões, ok? E qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom?